Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de No Flow do Prana! Adoro! E hoje a gente tem um convidado especial, muito especial, que é o Bruno. Ele é o idealizador do canal Aquários, que é uma plataforma de streaming, certo? E ele vai contar um pouco do que levou ele a fazer, né? A pensar nessa plataforma para vocês entenderem um pouco o que ela é. E é isso, vamos escutar um pouco da história dele e a gente vai aqui tendo as nossas troquinhas. Bem no flow. Tudo bem, Bruno? Bem-vindo ao nosso podcast. Prazer estar aqui. Que bom. E vamos nessa, né? Vamos aí. Bom, então, vou contar aqui minha historinha aqui para vocês. Bom, na verdade, eu trabalho com audiovisual a minha vida inteira, desde os 17 anos, nunca fiz outra coisa na vida, passei por tudo, por produções, e, enfim, trabalhei em muitos filmes. Desde 1990, eu sou distribuidor de filmes, eu tenho uma distribuidora chamada Downtown Filmes, que é uma distribuidora, graças a Deus, bem sucedida, né? É uma distribuidora que tem uma particularidade que ela se dedica 100% ao filme brasileiro e, graças a Deus, tudo veio dando certo, vendi muitos milhões de ingressos, a coisa funcionou e tal. E aí, o que acontece é que quando eu estava, digamos, no auge dessa minha jornada, que foi em 2019, e o auge foi porque naquele ano, em dezembro de 2019, eu lancei o filme brasileiro de maior sucesso da história, que foi Minha Mãe é uma Peça 3, do Paulo Gustavo. Pô, vendeu 11 milhões de ingressos, foi uma loucura. Eu lancei ele em dezembro de 2019 e ele, né, se esparramou por janeiro e fevereiro de 2020, foi um sucesso, uma coisa, enfim, foi o ápice, né, da minha carreira ali de distribuidor, que eu continuo, aliás, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas aí chegou em março, a pandemia apareceu, né? Engraçado que eu estava até fora do Brasil, a gente estava, eu, minha mulher e minha filha, em janeiro, meio de janeiro, a gente estava na França, numa estação de esqui, e aí começou a surgir as primeiras notícias, né? Uma coisa na China e o que está acontecendo. Foi igualzinho na Itália também, que a hora que foi o epicentro lá, eles estavam muito distante, era uma coisa muito distante. Né? Mas é engraçado que a gente se ligou na hora, porque a gente depois ia para Paris falando, vamos encurtar a viagem, vamos voltar para o Brasil, mas nunca imaginando a extensão do que foi, né? Porque eu falei, começou a aparecer os primeiros casos em Paris, eu falei, pronto, vai ser uma encrenca para embarcar e tudo, vamos voltar e tal. E aí o que aconteceu é que chegou em março, né? A gente ficou presos todos dentro de casa, né? A coisa virou uma história apavorante, né? Sim. E o que acontece é que eu tive uma reação que eu não esperava, porque a minha vida toda enfim, sou uma pessoa empreendedora e tudo, né? Enfim, criar uma distribuidora de filmes e brigar com as majors, né? Com Disney, Warner, Fox, e, graças a Deus, vencer várias vezes e tal. Mas eu sempre fui empreendedor e tal. Então, eu sempre fui, para você ser empreendedor no Brasil, então você tem que ser otimista, né? Porque se você parar para pensar, você não faz nada, porque aqui tudo é contra, né? Sim, gente, muita burocracia. Não, e tudo, né? Tudo você não tem estímulo, né? Para qualquer empreendimento, na verdade, você vai abrir um restaurante, qualquer negócio que você queira, na verdade, se você for parar para pensar, você não faz. Você faz porque você tem aquele espírito dentro de você e tal. E aí o que aconteceu é que quando a pandemia se instalou, e eu me vi preso dentro de casa com a minha filha, com a minha mulher e tal, aconteceu um negócio dentro de mim que eu não esperava, né? Eu tive uma crise de pânico, né? Eu fiquei realmente, eu desabei. Eu não esperava isso, né? Mas eu desabei, claustrofobia e preocupação intensa. Enfim, eu entrei, eu não diria que eu deprimi, porque, né, a depressão você fica sem vontade de viver. Ao contrário, eu fiquei morrendo de medo, né, de morrer, e do que ia ser, e falta de ar e tudo tal. E foi uma situação, vocês imaginam, dentro de casa, né, já com a situação da pandemia, minha mulher
caramba, né? Tendo que lidar com uma pessoa que nunca deu nenhum sinal desse tipo, e minha filha, que era pequena ali, tinha 8 anos, 9 anos e tal, como lidar com essa situação e tal, ela, tadinha, teve que, né, ali equilibrar os pratinhos legal para segurar as pontas de tudo e tal, né? E da situação que eu me vi inesperadamente e tal. E aí ela me sugeriu, primeiro ela me sugeriu um psiquiatra, né? E eu fiz uma consulta com o psiquiatra e pelas questões que eu estava trazendo, né? Na verdade isso, de vida, morte, o que vai ser e tal, ele teve um saque, né? Eu tive a sorte de cruzar com um psiquiatra legal. Então ele, na verdade, ele me sugeriu, ele falou, ó, claro, tem aqui os SOS e tudo, mas eu acho que você devia fazer uma terapia com meditação, você devia meditar. Olha, realmente, esse psiquiatra... Antes dessa indicação, você já tinha feito alguma prática, alguma experiência? Olha só, o que acontece? Eu, na verdade, eu tive... aqui a gente pode falar de tudo? Tudo. Abertamente? Abertamente. Opa, no que perigo. Flow. No flow. Não, na Sem verdade censura. é o seguinte, eu sou, né, eu sou nascido em 60, né? Eu sou, né, digamos, sou filho filho da Revolução, né? Vamos chamar assim, né? E eu tive, na verdade, eu tive uma experiência psicodélica fortíssima na minha adolescência. Fortíssima e espiritual. E que se encerrou, foi dos 15 aos 18 anos, né? Aos 18 anos ela mesma se encerrou por si. E a partir dos 18 anos eu, né, fui trabalhar, fui levar minha vida e tal, que eu trabalho desde cedo, e aí fui trabalhar em cinema, né? Caí num set de filmagem, né? Né? Aproveitando esse gancho, qual foi esse chamado para o cinema? Você quer saber mesmo? Quero. Não. Não, olha só, o que acontece é o seguinte, eu estava morando na França, eu tinha 17 anos e tinha resolvido largar a escola porque eu ia seguir o caminho das Índias com os amigos franceses. Eu morava lá sozinho, enfim, coisas que não existem mais, mas eu morei dos 15 aos 17 sozinho lá na França e tal, e aí eu tinha resolvido... Enfim, por essas questões todas espirituais na minha vida, eu ia fazer a rota das Índias, né? Não era tão sério assim, né? Era um pouco de espiritualidade, mas um pouco também de diversão, né? E tal. Mas o que aconteceu? E aí foi aquela crise e tal, meu pai, minha mãe, não, como assim, né? Tal, mas aí, enfim, como o ambiente da minha casa sempre foi muito liberal e tudo, ok, eles se convenceram e tal, e... cheguei a ter na minha mão, a gente ia começar pelo Afeganistão, né? Então eu cheguei a ter na minha mão a passagem que era da Afghan Airlines, que era Londres-Cabul, e aí a gente começava pelo Afeganistão, depois ia para, né? Ia descendo ali Caxemira, Índia e tal, ia descendo, aquela viagem lá clássica e tal. E o que aconteceu foi que, uns 15 dias antes de eu embarcar, a União Soviética invadiu o Afeganistão. Misericórdia. E aí a minha viagem dançou. Né? Aquele meu plano dançou. E aí, o que eu vou fazer? Como assim? E tal. E aí os meus pais foram habilidosos, eles me fizeram achar que tinha sido uma escolha minha, né? Hoje em dia eu tenho certeza, mas na verdade, né? A gente tem relação com artistas e tal. E aí o Cacá Diegues, ele estava começando um filme que era o Bye Bye Brasil. E aí, tal, meus pais, tal, você não quer experimentar e tal, e aí eu fui, e aí caí no set de filmagem, né, fazendo um estágio, e logo num filme como o Bye Bye Brasil, né, que é um filme de viagem e tudo. Então, eu troquei aquela viagem lá pelo Oriente pela viagem ao Brasil, né, começou por Altamira, depois, né, Sertão, e aquela trupe de artistas... e cinema e tal, eu falei, acho que eu troquei bem. Que legal, cara. Gostei, acho que eu troquei bem e nunca mais saí, né, dali e tal. Aí eu fui fazendo os filmes, fui entrando, fui virando outras coisas, assistente de produção, assistente de direção, diretor de produção e tal, parará, e fui indo, entendeu, na minha vida. Foi assim que eu fui parar. Não era uma coisa assim, claro, a gente tinha o ambiente dentro de casa, mas não era uma coisa, não nasci para fazer cinema, não. Foi uma coisa que apareceu e eu tive aquela
enfim, aquela intuição de que era ali mesmo que aquilo ali casou muito bem comigo, né? Vamos chamar assim. Né? Tanto casou que eu faço cinema até hoje, né? Nunca fiz nada outro da minha vida, né? Você conheceu o Sonny Cherkis? De nome muito, claro, pô. Irmão da minha avó. Ah, é? Minha avó foi criada pela família Cherkis. É mesmo? Olha, que coisa. Pois é. Que lindo. Mas, então, mas aí o que aconteceu? Aí, à medida, né, que eu fui enfim, crescendo na profissão, também eu fui pai muito cedo e tal, né? Com 23 anos eu fui pai, e aí eu, enfim, me descobri que eu tinha ali vocação para aquilo, talento, eu fui crescendo e tal. Então, digamos, toda a parte lúdica e tal foi ficando um pouco para trás e eu comecei, né, tem que crescer profissionalmente e tudo mais. E aí, nessa hora, digamos, toda aquela minha vida, aquela minha experiência espiritual ficou para trás. Ficou para trás décadas, né? Era uma coisa que eu nem pensava totalmente, não tinha nenhum... Em algum momento, na década de 90, sei lá, o Rio de Janeiro todo foi fazer o curso de meditação com Kleber, Cani e tal, né? Fiz um pouquinho, mas só ali de onda, nunca fui engajado, entendeu? Então, assim foi e tal, e aí, como eu estava falando para vocês, eu estava naquele meu momento, no auge, estava vivendo aquilo, e aí o psiquiatra, então, ele me sugeriu, acho que ele devia fazer terapia com meditação, e aquilo começou a me transformar, né? Naquele ambiente, naquele momento da pandemia que a gente esquece, né, gente? Sim. Mas foi terrível, né? Foi assustador. Não, foi tipo distopia, né? O mundo acabou, né? Tipo, tô com medo de abrir a porta para pegar a caixa da pizza, né? Você lembra? Higienizando tudo. Higienizando tudo e tal, enfim, né? E aí eu comecei a fazer terapia e a minha mulher também, ela me achou um filme para a gente ver, né? Era um filme que está até na plataforma, chama-se Rio. E aí aquele filme me impactou muito e a meditação começou a me tirar, com terapia também, e a minha terapeuta também começou a me recomendar alguns filmes. Olha, assiste esse filme aqui, tá aqui um link no YouTube, assiste um tal, parará. Vai ter um sinal aberto de um filme, né? Parecia uma coisa meio, né, né, uma confraria, uma coisa escondida ali, né? Uma seita escondida e tal. E aquele negócio começou a me fazer muito bem e dali realmente eu consegui me levantar e voltar a ter a alegria de viver e tal, papapá. E aí, né, gente, assim, quando você aprende a meditar, justamente você tem que meditar com propósito, né? E depois você tem que devolver, né? Compartilhar os benefícios, né? Que você, tanto é que, né, você diz sempre no final da meditação, espero que todo mundo esteja legal e tudo mais, papapá. E naquele momento me deu esse clique, que, a maneira que eu teria de compartilhar os benefícios que eu obtive era disponibilizar esses conteúdos que estavam escondidos, né? Que eu nunca tinha ouvido falar e tal. Então, como eu já era de cinema, eu falei, talvez esse seja a minha contribuição, né? E o meu digamos, né? Minha retribuição aos benefícios que eu obtive. Então, eu decidi montar a plataforma, né? Não foi fácil, por exemplo, porque primeiro eu tive que descobrir se existia conteúdo suficiente para abastecer uma plataforma de streaming, né? Depois tinha as questões todas, né, do negócio, né? Se a tecnologia, que foi difícil, a beça, né? Vencer, né? Ter uma jornada toda e tal, mas na verdade eu descobri um tesouro. Tem milhares de filmes super legais e super interessantes. Enfim, consegui, sou empreendedor, né? Então usei, digamos, a minha energia de empreendedor e montei a plataforma. E é uma coisa que me dá uma satisfação imensa, apesar de, obviamente, né? Depois de um momento, infelizmente, né? Isso vira um negócio, né? Tem que pagar as contas, né? Como é que vai ser? Tem os assinantes suficientes, o que faz para movimentar e tal. Mas isso, quando eu tô assim, quando eu entro muito nesse pensamento, aí eu assisto o filme novo da plataforma e eu me lembro por que eu fiz ela. Bonitinho, muito legal isso. Aí é por isso que eu fiz e tal. E cá estamos. E tá dando certo, tá legal, tá uma jornada linda, eu sou super orgulhoso dos filmes, né? E agora eu me comporto um pouco muito como
como um usuário da plataforma, né? Porque tem uma hora que o filho nasce e o filho não é mais só seu, né? Sim. Então, os filmes, a gente tem lá uma equipe, eu tenho um curador que escolhe os filmes, e aí, né, tem equipe de marketing, tem tal. Então, eu nem sei muito bem que filmes que foram comprados, eu descubro eles, né? Eu, de vez em quando, digo, nossa, que filme incrível! Então, esse filme eu não gostei muito e tal. Mas é uma relação que toda vez né, ela me coloca no centro de novo. Por que eu fiz isso, né? Né? Por que razão que eu né? Porque afinal de contas a distribuidora. Agora, o importante, né? Eu acho, é que na verdade o processo que eu fiz na minha terapia, esse processo me revelou que na verdade eu não estava estressado ali. Não foi ali que aconteceu, né? Eu vinha estressado da vida toda, né? É sempre o acúmulo. É sempre o acúmulo. É difícil exatamente. ser uma coisa, tipo... Foi a tampa, né? Foi a tampa, exatamente isso. Porque assim, né, esse mundo do cinema parece super glamouroso, e tal, estresse e tal, parará, e no fundo é um mundo, para mim, hiper estressante, né? Porque é a briga com um cachorro grande e como é que faz e também tem, né, a briga com eles, com as majors, mas também tem as brigas aqui dentro e o governo e não sei o que e tal. Então, na verdade, eu vivia muito estressado e nem percebia. Vocês sabem, né, gente? Sim, que a questão toda... Quer dizer, a gente continua estressado, mas pelo menos a gente sabe que a gente está estressado, né? Sim. Antigamente você ficava estressado e nem sabia que estava estressado. Né? Hoje a gente já identifica, né? Dá nome aos bois. Mas identificar te dá o poder de fazer alguma coisa. Mas é óbvio, claro, né? Sem dúvida. Naquele tempo era, oi, bom dia por quê? Não é assim, não? É verdade, né? Hoje em dia você, pelo menos, eu imagina... Continuo neurótico, ansioso, né, estressado, mas como eu falei para vocês, mas eu acho que agora pelo menos numa outra fase, né? Assim, né? Então eu busco ficar consciente, né, do que eu estou sentindo e aí com isso, enfim, com isso eu me trato melhor e aí com isso a gente trata as pessoas em volta melhor também e a vida fica melhor, né? E você segue meditando? Claro, sigo, claro. Quais as práticas que você tem? Então, eu alterno, né? Na verdade, eu alterno meditações guiadas com meditações silenciosas, né? Vamos chamar assim, né? Tem momentos que a meditação guiada me enche o saco, eu quero silêncio, eu não quero ouvir nada, entendeu? Eu quero silêncio. E eu, na verdade, assim, eu medito 20 minutos por dia, alternando, né? As meditações guiadas com as meditações silenciosas, é o que eu posso, né, fazer. Você já experimentou entoar mantras? Nunca experimentei. Olha só, tem um monte de coisa que eu sei que estão me aguardando, né? Eu tenho certeza disso, eu só não estou forçando, né? Sim. E até mesmo pelo seguinte, porque como eu tenho essa minha filha que tem 13 anos, nesse momento a minha dedicação é total a ela, entendeu? Então eu não quero que nada me aconteça para eu estar aqui presente na vida dela enquanto ela precisa de um pai presente e tudo mais. Mas ainda tem uma estrada, eu acho que eu ainda vou ficar por aqui por um bom tempo. Então com certeza. vai dar para experimentar um monte de coisa, com certeza. Ainda mais seguir aí praticando. Mas por que você falou das meditações com mantra? Porque mantra, bom, eu tô estudando Ayurveda, né, para me formar, e o mantra você sabe que tudo aqui é vibração, né? A gente tá vibrando energia, somos feitos de átomos, que são partículas em movimento. E o mantra, ele tem um papel, porque quando a gente entoa, aquela palavra, ela vibra, ela traz uma vibração. Então, existem mantras para diversas funções ou intuitos, né, que você queira trazer. Mantra, se você quiser trazer ficar mais centrado, mais energia, se você quer abundância. E eu não sou uma connoisseur de mantras, mas assim, eu já cantei, já entoei. E realmente tem eu lembro do primeiro que você me deu, que é o Satanama. E esse mantra é um pouquinho mais complexo. E olha que como as coisas mudam também do determinado período que você tenta, por exemplo... Vamos supor que lá atrás alguém tinha te falado assim, vai meditar, e você não tem condições de meditar. E hoje em dia, ou lá na pandemia, aquilo dali você conseguiu incorporar e foi mais fácil. Então eu lembro quando a Vanessa me passou esse mantra,
E eu fiz a primeira vez, falei, Vanessa, muito complexo, eu ter que entoar e ao mesmo tempo ficar com o dedo. Aí fiquei cansada, aí a minha postura... Eu falei, cara, não dá. Eu falei pra ela, Deu uma irritação. Deu uma irritação. Falei, vamos fazer outro. E aí, fast forward, passou assim agora, o ano passado, ela falou, poxa, me veio, ela tem as intuições dela, por que você não entoa esse mantra de novo? Aí eu lembrei dele, eu falei, tudo bem, vamos ver que agora eu sou uma outra pessoa, né? Passou tanto tempo, vamos sentir. E foi assim, cara, eu fazia todos os dias, eu fiz 2 sequências dando um espaçamento, mas eu fiz a primeira 30 dias, aí dei um espaçamento, sei lá, de uma semana e recomecei. E impressionante. Como eu tive mais foco, como aquilo me ajudou ao que eu queria, né? Eu falei pra ela, cara, eu preciso de foco, eu tava estudando, tinha que me formar em health coaching, que eu tava estudando. E assim, foi maravilhoso. E foi super... Não sofria. Foi uma coisa muito no flow. Então é isso, assim. E tem um outro mantra que eu gosto que se chama Gayatri, que tem uma força também, traz abundância. Que é outro que você falou, porque eu lembrei que você alterna, eu às vezes alterno também. Então não tem assim, todo dia eu canto esse mantra. Esse da Vanessa especificamente, ela falou pra eu fazer todo dia, eu tava fazendo todo dia ele. O Gayatri eu faço eventualmente e faço outras técnicas também. E eu queria fazer um parênteses, mas quando você falou de meditação guiada, eu acho que ajuda muito as pessoas no início, porque eu acho que as pessoas... elas ficam com essa coisa de, minha mente tá muito... Não e para. eu acho que a meditação guiada, ela consegue botar você num foco e te guiar, entendeu? Então, ali você consegue dar uma acalmada e te levando. E um aplicativo, eu lembro que eu usava bastante, era do Deepak Chopra, só que é em inglês, não tem em português. E hoje até nadando, porque quando eu nado eu fico pensando em várias coisas. Falei, gente, como é que alguém não fez um aplicativo? Quer dizer, não sei nem se tem, porque eu não pesquisei. Pois você sabe que a gente vai começar a ter meditação guiada em português na Aquários. Já gravamos as primeiras 10. Muito que bem. bacana. Eu sigo. Em português isso. Eu uso o Insight Timer, né? Que é Sim. E tal, né? Mas aí eu falei, a gente tem que oferecer também meditação para as pessoas e tal. Então já gravamos as primeiras 15 meditações e tal. Que legal. Bacana. Isso vai ser legal. É mais uma ferramenta na tua plataforma. Mais uma ferramenta, exatamente isso. Exatamente. E como é que funciona assim? Porque é um aplicativo que nem qualquer aplicativo, e como é que funciona? Explica um pouquinho. Assim, a Aquarius, você pode assistir de 3 maneiras. Você pode baixar o aplicativo. O aplicativo o aplicativo próprio tem digamos, a missão da tecnologia própria, né? E é muito complicado, né? É um mundo muito mais complexo do que eu imaginei quando... Aliás, um monte de coisa na minha vida é isso. Você faz e depois você descobre que, caraca, o negócio é muito mais complexo e tal. Mas, então, no início a gente apanhou bastante. Mas hoje, o aplicativo ele funciona muito bem no ambiente Apple. Então, se você tem uma Apple TV, ele funciona muito bem na sua televisão e tudo. E não só, também ele tem outras. Depois a gente coloca lá o link, né, pela página da Aquarius no Instagram, né? Aí tem o link, assista, aí ele te dá os caminhos. Mas você tem o aplicativo próprio, que é onde eu gosto de assistir, porque ali tem a cara do que eu fiz, né? Sim, o design, né? A personalidade e tudo. Mas a plataforma também está na Prime Video, né? A Prime Video, se você assina... Que eu tenho. Isso, se você assina a Prime... Eu assisto por lá. Tem uma aba lá que são outros canais, aí você pode assinar outras plataformas pela Prime. Então, não tem a nossa personalidade, layout todo. Mas ao menos, você usufrui da tecnologia da Amazon e você, com a tua conta, você assiste onde você quiser e tal. E a gente também está na Claro. Da mesma maneira que a gente está na Prime, a gente também está na Claro. E é isso, e assim vai. E assim vai, e assim funciona. Entendi. Eu ia perguntar alguma coisa. Então, a curadoria. Curadoria. dos filmes, da seleção dos filmes, quem faz eu tenho uma pessoa, um diretor de teatro que eu contratei, é uma pessoa, enfim, um psicopata, um Caxias total, assim na busca
por conteúdos, porque obviamente que eu tenho assim, eu dei assim, tudo começou pelo seguinte, quando eu fui descobrir se tinha conteúdo ou não, antes de eu contratar a minha equipe e o curador, eu fiz o seguinte, eu pesquisei, né, na internet, eu peguei, sei lá, 50 filmes e contratei um agente em Los Angeles. E para ele me dizer onde é que estavam esses filmes, se eles estavam disponíveis, se eles não estavam, e foi aí que eu descobri o tesouro, né? Começou a aparecer filme. Pô, a gente tem, sei lá, mais de 2.000 filmes na fila para entrar, né? Já. Caramba. E cada vez já aparece mais e tal. Enfim. Quantos tem agora? Tem uns 200. Tá. Que a gente vai também, né? Vai renovando e tudo, né? Assim, tem... Deixa eu acabar de contar essa história, depois eu conto a outra. E aí... o que eu sempre busco, quando eu tive que contratar, né, o curador e tal, assim, tem uns princípios que são simples, né? Primeiro é o seguinte, a gente tentar sempre ter filmes que, além da mensagem que eles trazem, que eles sejam também, tenham qualidade cinematográfica, qualidade do produto, né? Sim, assim, que a pessoa, enfim, goste pelo produto, pelo que ele é. E terceiro, sempre que ele tenha uma mensagem positiva, né? Porque né, assim, filmes que denunciam e não apontam um caminho, eu não quero na plataforma, porque a gente pelo menos tem que acreditar que tem solução, né, as coisas. Porque assim, a plataforma, na verdade, assim, o que acontece é que na plataforma, também eu trouxe, meu filho trabalha comigo, e meu filho é uma pessoa muito interessante, também já foi ator, e é formado em filosofia, e fez, Gabriel Weiner. E, enfim, ele é uma pessoa muito criativa e tal, e ele também feito o filme A Substância, ele me injeta juventude. Muito bom. Mas de uma forma boa. Mas de uma forma legal, isso. Não é negativo. Enfim, ele me trouxe, quando a gente começou, eu estava muito ligado, né, em meditação, em espiritualidade, em budismo, aí ele falou, não, pai, tem outros temas que abarcam, né, que se conectam, que é sustentabilidade, né, que é arte, né, cultura, filosofia, né, tudo isso se conecta na verdade, com uma ideia de mundo, né? Isso tudo, na verdade, é uma ideia de mundo, né? E tal. Então mas eu sempre digo, mas, gente, sempre com uma mensagem positiva, né? Porque a gente precisa acreditar que esse mundo louco que a gente vive né, tem jeito de ficar, solução. Pelo menos de não acabar, né? Que eu acho que essa é a preocupação do momento, né, e tal, né? Um filme como Muco é um filme para você que tem uma... Muco tá lá. Tá lá. Muco tá lá. Muco tá lá, assim, ele quase não The pode Edge. estar. Ele tá ali... Cara, eu não assisti ainda. Isso, não, porque ele não tem um fim legal. Não, porque mas ele fala. Wake-up calling, é tipo, na Índia, que você acha que é o lugar da perfeição, acontece coisas bizarras. Né? Assim, a gente também não pode ficar, na verdade, a gente não pode ficar também, como é que é a palavra? Enfim, idealizando tudo, a Índia que é perfeita, não sei o que, entendeu? Então, a gente tem que também estar consciente da realidade das coisas, e o mundo é imperfeito mesmo, né, e tal. Então é muito ali o filme sobre a crítica justamente sobre a vaca na Índia, né? Que eles não comem a vaca, mas eles... Não tratam a mil maravilha. Não é essa alegria. É sagrada, mas não é um trato sagrado. É sagrada, mas não é bem tratada, vamos chamar assim. Enfim, ele desmistifica, a palavra é essa, você não pode mistificar, eu acho, as coisas, é importante que você também não mistifique, né? Isso. E, assim, esse assunto que a gente trata, que nos liga aqui, né, nessa conversa que a gente está tendo, ele tem 1000 camadas, né, que a gente tem que prestar muita atenção, né? Porque tem, obviamente, né, as questões todas da gente, né, da gente querer ser melhor, né, e da gente querer ser consciente, né, e a gente faz o que a gente pode, né, dentro do nosso alcance Tem vezes que basta uma pessoa, começa a dar bom dia com um sorriso, que você já está fazendo muito, né? Isso. Você que não dava nada e tal, barará. Mas tem o sistema, né, capitalista, né, tem essas críticas, né? Assim, tem muito, gente, tem muito boçal que medita, né? Vamos combinar, né? Sim. Não, entendeu? Sim. Né? Olha só, então, esse assunto, a própria yoga, né, que hoje todo mundo, não vou falar que todo mundo faz, mas assim, se você pegar a essência do yoga,
Não é você botar o pé na cabeça, fazer isso, e aí você, de manhã, você não dá bom dia pro seu porteiro. Claro, Você não... claro. Não, É, e você se sentir uma pessoa superior. Isso. Ah, eu sou superior porque eu medito, porque eu me alimento bem, porque eu me sim. trato de um jeito tal, eu sou superior a vocês todos. Entendeu? Na verdade é o contrário, né? É isso que você tem que quebrar, né? Você tem que entender que todo ser humano ele merece respeito e tal, né? E é isso, né? Enfim, a gente é bombardeado por 1000 informações e tal, e aí, enfim, essas questões são complexas. Sim. Mas a gente faz o que a gente pode, né? Também, né? A gente... e essa, digamos, aqui é a minha contribuição, né? Para... Enfim, eu me transformo vendo os filmes e eu acho que esses filmes eles têm capacidade de transformar quem assisti-los. Agora tem isso, né? Assim, nesse negócio específico, também quem nunca viveu, né? O seguinte, né? Pô, você assina todas as plataformas, e Netflix, e Disney, e tudo, parará, e você chega em casa querendo ver um negócio. E aí, pô, você não sabe o que você quer ver, né? Aí você começa, né? Deixa eu entrar lá na Netflix para ver o que tem. Aí tu vai para lá, tu vai para cá, não sei o quê. Tá? Deixa eu mudar, vai para lá, vai para cá, não sei o quê. Não tem esse negócio? Tem. Parece até como era antigamente quando você tinha a caixinha de TV a cabo, né? Você ligava e ficava num canal para lá, num canal para cá, né? Então, eu acho que aqui tem uma coisa seguinte, claro que não é para você ver todo dia, não precisa ver todo dia, entendeu? Mas é isso, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, pô, você sabe que você vai encontrar ali um conteúdo que vai te trazer, vai te fazer bem, entendeu? Vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, entendeu? Eu queria tocar nesse ponto porque, exatamente, você falou alguns pontos, né? Hoje em dia a gente tem bastante informação e a gente é bombardeado diariamente, a maior parte, com coisas ruins. Você liga a televisão, as pessoas que veem do canal aberto, pelo amor da madrugada, mas é só notícia trágica. E a gente absorve tudo isso, vocês querendo ou não. A gente tudo querendo ou não. consciente está lá. Não, total. Então, assim, a gente precisa se nutrir, porque essa palavra nutrir também é com relação ao que a gente vê, ao que a gente escuta, de coisas boas. Porque, por mais que as pessoas não façam essa relação, isso acaba entrando e trazendo aquele peso. E às vezes você está irritado, não sabe por quê, mas é o que você está recebendo externamente, estímulos externos que você está recebendo. Então a gente só tem que tomar cuidado a quantidade de coisas que a gente está. Tô falando não pode ver um filme de guerra, pode ver um filme de guerra. Mas a gente já é bombardeado por tanta coisa negativa diariamente que eu acho que... Sem dúvida. Eu acho que você tem razão. Você sabe que eu acho que, assim, né? Isso todos nós vivemos, eu acho, né? Se deixar, né? Se você não tiver um pouquinho de... Se deixar, você não quer fazer nada, né? Se deixar, você quer ficar ali no dia inteiro na rede social, né? Aquilo te hipnotiza, né? Porque ele vai liberando, né? Aquela... Como é que é? Não é endorfina, é a... Serotonina. Enfim, aquele prazer que ele te dá, não pelo conteúdo, mas por passar ali, né, o negócio, né? Você assim, você precisa também se esforçar um pouco para organizar a sua vida e não se deixar tomar, né, só por hábitos ruins, né? Qualquer coisa, até mesmo para uma criança, né? Você aprende, vai escovar o dente todo dia, porque se você deixar, ela não escova, né? Ou isso, banho, né? Pô, você não toma banho, você não cuida da sua saúde, né? Pô, eu tenho que me cuidar, então eu malho todo dia, né? Não acordo todo dia dizendo, ai, que maravilha, minha personal está me esperando lá embaixo, eu não esperava quanto tempo, não vejo a hora. I'm counting the days! Pô, caraca, né? Não mas você vai, né? E tem que ir. E aí depois que você vai dizer, pô, ainda bem que eu vim, caraca, você me fez um puta bem, né? Não é isso o negócio? Depois, Pô, eu moro em frente à praia, né? Moro na Barra em frente à praia. Tem vezes que eu digo, caramba, faz um mês que eu não vou dar um mergulho na praia. Caraca! Tá ali, aí você vai dar um mergulho e você diz, porra, eu vou... Juro, a partir de agora, todo dia que a água estiver transparente, vou dar um mergulho na praia. Aí daqui a pouco você esquece de novo. Hoje estava na praia. Nossa. Hoje está maravilhoso. Não, então, são esses hábitos. Eu acho que também o hábito de você dizer o seguinte, olha, eu preciso... Pô, eu vou botar aqui na minha agenda, pô, uma vez por semana eu vou entrar, não precisa ser na Aquarius, onde você quiser, mas vou entrar para ver um conteúdo
que é diferente do que puro Saudável. entretenimento, puro tempo jogado fora, né? Vamos chamar assim. Você também tem que se esforçar, fazer a sua parte um pouco, né? Porque também é isso, você fica lá, a pessoa tem que entregar, Não, mastigadinho gente. na boca. Não, Não. faz o teu esforcinho um pouco, entendeu? E aí, assim, e as pessoas que estão com a gente na Aquarius, isso é que eu acho mais legal, assim, é que as pessoas, elas realmente, elas adoram, entendeu? Assim, tipo, sabe, assim, é uma relação, caramba, ainda bem que a Aquarius existe e tal, sabe? Assim, isso é tudo... Agora, no fundo, eu fiz ela pra mim, né? Esse é o xodó. E me diz uma coisa, você se sente realizado com a Aquarius? Quando você começou a trabalhar com a distribuição, isso já te realizava? Como que você sente esse lugar da realização? Que pergunta... Não, olha só, eu vou falar um negócio para você. Eu não me sinto nada realizado. Eu continuo super inquieto, entendeu? Eu acho que tem sempre alguma coisa ainda para fazer. Mas eu me sinto feliz, né? Também Você está feliz com o resultado. eu digo, olha, eu digo o seguinte, pô, não vou reclamar, né? Eu sou agradecido à vida que eu tenho e as experiências que eu tive, e a vida que eu tive, né? Com os problemas todos, né? E os dramas todos que a vida carrega para todo mundo e tal. Mas eu sou feliz, pô, eu sou ativo, né? Eu domino o que eu faço, né? E tal, tanto na Aquarius quanto na Downtown, porque a Downtown continua, né? Ela, né? A gente continua fazendo os filmes e tal, e distribuindo os filmes brasileiros e tal. Aquarius, ela me dá um prazer diferente. Aliás, só dizer para vocês, a gente também está produzindo um monte de conteúdo original para Aquarius, né? E filmes brasileiros, né? Para Aquarius e tal. Então, né? A gente tem um, né? Que a gente vai lançar. Um Passo a Mais, né? Que é um filme lindo, lindo, né? É um filme realmente... Já a gente vai estar lançando, que é, né, uma história linda, né? No Everest, muito emocionante. Adorei o filme, realmente. E a gente também já vai lançar também já um outro filme que chama-se Ser Feliz por Nenhum Motivo, que é um filme sobre meditação no Brasil, também ficou lindo, nossa, ficou super emocionante. Aí tem um outro chamado A Planta, que é sobre cannabis, e que também já está pronto. Tem uns 15 filmes que estão aí em diferentes fases de... O que eu acho engraçado é isso, quando eu digo o seguinte, caramba, né? Aquele primeiro filme que eu assisti, eu olho para trás, cara, tem uma plataforma com 200 filmes, assinantes, seguidores, caramba, né? Assim, eu fico feliz por isso, mas realizado, não me sinto realizado, não. Queria, mas não me sinto. E se botar na balança, assim, o trabalho da distribuição e Aquarius, o que você sente que tá nesse teu lugar do coração, teu lugar de legado, o que te toca? Olha só, eu vou falar um negócio para você. Eu acho que, né, quando hoje em dia, assim, quando eu montei Aquarius, e Aquarius, assim, né, é o filho mais moço, né? Então, o filho mais moço, né, eu tenho um carinho muito especial, né, por ele. Mas, na verdade, eu acho que eu olho e digo, caramba, eu fiz uma contribuição nos dois empreendimentos da minha vida, entendeu? Eu acho que assim, né, que a Downtown é uma distribuidora que fez muito sucesso, né, com muitos filmes brasileiros de sucesso passaram pela Downtown, muitos diretores, muitas produtoras, enfim, eu acho que eu fiz um trabalho ali de colocar o cinema brasileiro num lugar, né, que ele não estava, né, porque o público ainda terá sempre, é um problema, né, e sobretudo, né, o público, quanto mais alto na escala social, mais preconceito o público tem com o cinema brasileiro, né? Sim, verdade. Acho que aqui no Brasil tem aquele clássico, né? É o seguinte, né? A classe dominante no Brasil, ela mora de frente para o mar, de costa para o país, né? Tem essa coisa, né? Esse sonho, né? De fora, que é melhor e tal. E eu acho que eu dei muita dignidade ao cinema brasileiro, né? Enfim, venci muitas barreiras, não todas, mas muitas e tal, e me orgulho muito. E com Aquarius, pô, né, é um lugar, né, para mim, de paz, né, entendeu? Né, porque ali é briga, né, guerra, cinema, é um ambiente, né, muito difícil ali, aquele ambiente do audiovisual e tal. Mas ao mesmo tempo você é um pioneiro, né? Nesse sentido, de trazer uma plataforma brasileira. As duas, na verdade, você vê as duas, exatamente, iniciativas são pioneiras, porque a Downtown é a única distribuidora dedicada 100% ao filme brasileiro, entendeu? Né? Quando eu decidi fazer uma distribuidora só
dedicado ao filme brasileiro, todo mundo me disse, você tá maluco, isso não vai dar certo de jeito nenhum, entendeu? E tem aquela loucura que tem que ir na primeira semana, se for na primeira semana vai sair, não sei o que. As pessoas não acreditaram, ninguém disse, Bruno enlouqueceu, entendeu? E aí o negócio, quando eu vejo, a gente vendeu quase 200 milhões de ingressos com o filme brasileiro, entendeu? Estamos aí, né, e tal. E aqui também é a mesma coisa. Quando eu decidi fazer a plataforma, me falaram, tá maluco, não vai fazer plataforma, louco e tal. E, na verdade, a plataforma já está chegando, já está indo, está crescendo e tal. Mas agora que eu pensei, estou fazendo a relação também interessante, porque você tá tanto no cinema quanto no streaming. E, assim, o cinema, acho que mundialmente perdeu muita força desde que o streaming chegou. Sem dúvida. Então, praticamente, você tá com as duas coisas, né? Você tem razão que quando a cabeça, né, ela pensa em várias pistas simultâneas, né? Então, claro que também quando eu decidi fazer a plataforma de streaming, em algum lugar estava dizendo o seguinte, pô, isso é uma maneira também de eu me conectar com o que está acontecendo no audiovisual, né? Sair do analógico para ir para o digital, né? E estar ali com o pé nisso aqui, né? Tipo o seguinte, se esse negócio realmente não der morrer, pelo menos eu já estou com uma outra, né? Estou embarcado numa outra nave aqui, né? Vamos chamar assim, né? Então, inconscientemente, não foi uma coisa pensada, mas hoje em dia eu digo, claro que, né? No feeling, né? Do negócio, né? Pô, por aqui, até mesmo pelo seguinte, pensa só, o mundo digital, ele é muito contraditório, porque teve um momento que achou-se que ali ia ser um espaço totalmente democrático, né? Que todo mundo ia ter acesso a ele, né? Hoje em dia você vê que não é, porque você tem 4 caras que eles decidem o que vai, o que né? Não é bem assim. Mas é um pouco mais complexo do que isso, né? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, no cinema, quando você faz um filme, aí eu tenho que disputar o espaço com os filmes americanos todos pelas telas de cinema, né? Porque é um espaço limitado, assim, é um número de semana e um número de telas, né? Então você tem que brigar ali firme para você ter o espaço e tal, e como você falou, quando você consegue o espaço tem que funcionar, você não, né? Você luta com o poder econômico. Depois você tem que, nos filmes do cinema, você tem que também brigar pelo orçamento, né, das televisões, das plataformas, se elas vão querer comprar o teu filme ou não, né? Você está brigando por um espaço. Quando eu faço o meu canal de streaming, né, na verdade, o canal é meu. Entendeu? Eu boto o que eu quiser. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Entendeu? Né? Então, não é mais a democracia que se imaginou, mas ainda é um espaço que permite. Né? Eu tenho minha televisão, é minha. Né? E eu decido a programação, eu decido tudo, eu faço tudo, entendeu? Então, isso também é muito legal para mim, né? Assim, no fundo eu digo o seguinte, é tudo coerente com a minha vida, né? Não é que eu fazia assim, sei lá, trabalhava no banco e resolvi abandonar tudo para abrir um restaurante, né? No fundo é tudo um pouco a continuação, uma coisa é a continuação da outra, né? É curioso, né? Você olha para trás, né? De repente você diz, caramba, né? Tem um monte de coisa. Filhos, empreendimentos, né? Mas é reconfortante, é legal, dá prazer. Então, os próximos, o que a gente pode esperar de novo, assim, da plataforma seria essa que você falou da meditação? A gente colocou as primeiras aulas de yoga lá, né? Tem a Juterra e o Antônio. Exatamente. Então, a gente está oferecendo isso, a gente agora vai entrar, né, com as meditações. As produções originais vão começar a vir, agora vai começar a vir num flow mais constante. Esse do Bernardo vai ser o primeiro ou não? Olha só, ele não vai ser o primeiro, não. A gente começou no ano passado, mas ele seria o primeiro de uma sequência, né? Que a gente agora vai vir, né? E eu acho que vai fazer um maior sucesso. E sempre nos lançamentos que a gente, quer dizer, eu fui acho que só em um. Vocês fazem antes um talk? Como é que é esse? Olha só, o que a gente também, assim, meu objetivo agora é realmente a gente consolidar cada vez mais o que a gente tem. Assim, eu acho que assim, a Aquarius, ela funciona, ela é um imã, né? Não é um único imã, mas é um imã, né? Que atrai, né, as pessoas, enfim, as pessoas e as empresas e tal, que se identificam com esse tema, que acreditam nisso e tudo mais, né? E aí, claro, nosso desafio agora é sempre o seguinte, é conseguir fortalecer a comunidade, né? As pessoas, né, enfim, se sentirem pertencentes ali, abrigadas e acolhidas e tudo mais. Então, na verdade, a gente começou a fazer timidamente, mas
eu espero que isso cresça e tal, uma sessão presencial por mês, né? Então, no cinema, a gente faz uma sessão, um evento, e aí a gente sempre faz, né, não só o evento, como depois tem, sei lá, como a gente fez do yoga, aí tinha lá o Antônio falando depois, e a gente fez também sobre um filme do Gabor Maté, que é um sucesso na plataforma, e aí a gente fez em associação com uma... Nossa, e os 2 filmes que tem na plataforma são muito legais, né? Eu comecei a assistir do medo, como é que é? Do trauma. Isso. Agora você vai me pegar com o nome, mas os nomes, mas é a... Oh, meu Deus. A terapia do... terapia do trauma? Daqui a pouco a gente lembra. Mas muito bom. Tem 2 filmes do Gabor Maté, absolutamente geniais lá no filme e tal. E a gente exibiu o filme também sempre em parceria. A gente fez em parceria com institutos de psicanálise. Aí depois tinha 2 psicanalistas para conversar com a plateia. E agora com os filmes brasileiros, então a gente vai sempre fazer... enfim, tem uma sessão por mês no Rio de Janeiro. E aí... Eu já entendi que as pessoas adoram, né? Porque as pessoas se encontram e falam sobre o tema e tal. Isso vai fortalecendo, né, a proposta e tal. E, obviamente, que isso aí pode se multiplicar, né? Porque a gente pode fazer no Rio, São Paulo, em Belo Horizonte, em Recife, Salvador e tal. E, claro, aí, de novo, tem que ter meio, tem que achar, né, os recursos e tal. Mas esses eventos presenciais eu acho que são super importantes, né? Para criar esse sentido de comunidade e tudo. Sim. Enfim, tem muita coisa bacana aí para acontecer. Claro, aí tem os famosos cursos, né? Veremos, vamos ver o que é a vida. Mas meu negócio é cinema, né? Então, então, isso que eu ia te perguntar. O que você... Se você fosse, sei lá, o que você envisiona? Qual é a sua visão do futuro da Aquarius? O que você pensa que... Minha visão é o seguinte, é que a Aquarius ela vai conseguir reunir o melhor do audiovisual que trata desses assuntos que a gente está fazendo. Meu negócio é cinema, entendeu? O negócio é filme. Então, cursos, palestras e tal, pode ser, mas o coração são filmes. Então, eu quero que a gente consiga crescer para poder ficar autônomo o suficiente para poder comprar os filmes todos maravilhosos que estão pelo mundo, né? Com mais facilidade, né? Fazendo menos conta no papel e tal, né? Para a gente poder trazer mais. Agora, você sabe que é uma coisa? Tem uma coisa que é curiosa no streaming, que é o seguinte, né? Que as grandes plataformas, a estratégia delas... Mas elas estão todas em crise agora, né? Estão todas em crise, né? Mas que o grande negócio dela era o oferecimento de muitos títulos, né? Milhares de títulos. Caramba, aqui na Netflix tem 15 mil títulos e tal, papapá. E aí, na verdade, assim, quantos títulos você assiste mesmo na Netflix, né? Mas é como se fosse assim, tem que aumentar a dose da droga, mais filme, mais conteúdo, chamar atenção, tem mais e tal. E a proposta da gente é um pouco ao contrário. Olha, gente, eu tô... uma qualidade. A curadoria. Olha, eu tô trazendo esse filme. Assiste o filme, pô. Não adianta eu botar 20 filmes que você não vai assistir. Assiste o filme. Tá aqui, calma. Vamos falar um filme de cada vez, tranquilo. Que até que te traz menos ansiedade, que às vezes é isso. Quando você tem muita oferta... É aquela coisa, caraca, o que eu vou escolher? Não, totalmente. Que nem você tem aquele buffet gigante, caraca, eu quero isso. Exatamente isso. E aí depois você tá assim, ó. Eu não admito. É isso mesmo. Isso mesmo. Mas ajuda Então, a você dar uma focada, assim, né? No que... Não, pois é, mas aí a gente tem que, né, digamos, quebrar, digamos, o vício do consumidor, né? Porque ele tá, mas peraí, mas é um filme por semana só, pô, quantos filmes você assiste, cara? Entendeu? Filme por semana tá ótimo, tá bom demais, pô. Se você assistisse todo o filme que eu lanço uma vez por semana, você tava consumindo 100% da plataforma, entendeu? Você não consome, né? É verdade. Normal, né? Você fica... Então... Assim, é isso aí. Eu vejo que essa plataforma ela pode crescer e meu sonho mesmo, na verdade, é o seguinte, é quando ela chegar a um determinado tamanho... Olha só, eu vou falar um negócio para vocês, que eu acho que para mim é o mais importante para mim, de tudo, assim, como filosofia de vida.
eu gosto também de estar do tamanho que eu tô. Eu acho que aqui no nosso mundo capitalista tem uma lógica que é o seguinte: você não pode parar de crescer. Você tem que crescer, 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 né? E se expandir, né? Tem Sim. 1000 documentários que tratam disso, né? Tal, e aí depois o cara quebra a cara lá na frente. E tem que. E no fundo, esse crescimento, essa expansão é câncer, né? É igualzinho um câncer, né? O câncer, o que ele é? É aquela célula que cresce, quer crescer, que ela não para. Eu gosto de ser do tamanho que eu sou. Entendeu? Sabe assim, tá ótimo a Downtown do tamanho que ela é, né? Nós somos poucos funcionários, entendeu? Assim, ninguém, as pessoas que trabalham lá na Downtown, elas têm eu acho, espero, né? Adorei! Eu espero. Mas eu acho que sim, eu acho que elas têm um prazer imenso de trabalhar, porque não é uma empresa que fica lá Sim. exigindo a produtividade máxima e resultado tal, só, tem que trabalhar, sim. e cadê a meta, e não sei o quê, entendeu? Tem um negócio armado que permite que todo mundo tenha uma qualidade de vida boa, sabe assim? Não preciso. Claro que se o negócio der certo, se consolidar, porque a gente é muito novinho ainda, mas se consolidar, pô, claro, amanhã é o seguinte, pô, será que a gente lança aquários na Argentina? Eles devem estar precisando lá. Aí a gente vai lá e lança lá. Né? Vamos para Portugal? Vamos para Portugal, né? A gente monta. Mas não é assim, eu não tenho obsessão, entendeu? Assim, tá bom, eu tenho uma vida que eu adoro, tá ótimo, o que eu tenho tá ótimo, eu não preciso de mais nada, tá tudo bem, entendeu? Porque também você tem que pesar na balança, porque se o trabalho começa a ficar muito pesado, você tem que balancear com a tua qualidade de vida, né? Não adianta também você querer... Olha, a coisa, o bem mais valioso que a gente tem, e quando a gente vai ficando mais velho, a gente sabe o que é o tempo, né, gente? O tempo não volta, né? Entendeu? Então, vou agora, nessa altura do campeonato, me matar 10 anos para ganhar mais dinheiro e não sei o quê. Pô, daqui a 10 anos, não entendeu? O que eu ainda quero fazer? Né? Tá bom, do jeito que tá ótimo. Pô, eu trabalho, eu tenho prazer no meu trabalho, mas eu tenho tempo para cuidar da minha filha, da minha mulher, dos meus outros filhos, dos meus netos, de tudo, entendeu? Sabe assim? Tá ótimo desse jeito, sabe assim? Então, a gente tem que lutar, porque o famoso sistema, ele está sempre te levando para isso, né? Não, pô, tá ótimo do jeito que tá, vamos ser felizes assim, desse jeito mesmo. Não é verdade? Se as empresas aceitassem ter um certo tamanho, talvez o mundo fosse muito melhor, né? Porque tá todo mundo querendo crescer cada vez mais e conquistar cada vez mais e brigar. Peraí, gente, pô, né? E o desperdício e tudo, que a gente sabe muito bem como é que é, né? Então, eu sei lá, é como se a gente fosse um ensinamento que a vida, né? Que a vida nos traz, né? Como minha filha me pergunta, né? Pai, qual foi a faculdade que você fez? Eu falei, da vida. Universidade da Vida, minha filha. Ela sabe o que ela quer fazer? 13 anos, mais ou menos. Né? Aliás, não adianta querer saber o que você quer fazer agora, porque a gente não sabe o que vai ter de trabalho daqui já, né? Esse papo maluco que a gente está vivendo louco, aí, né? perturbador e tal. Tá sendo uma loucura. Uma loucura mesmo, né? Isso é toda uma outra piração, né? Absoluta, né? Mas são esses ensinamentos que a vida traz, né? Entendeu? Então a gente tem que ter uma vida boa, né? Claro, quem não gosta de ter conforto, de ter as coisas, né? E tal, papapá, mas calma, né, gente? Não precisa, né? Eu acho, né? Como a gente falou aqui, né? A vida, o tempo é o bem mais precioso, né? E esse aí voa, né? Na verdade é essa, né? A verdade é que o tempo voa, né? Sim. E tem algum sonho aí ainda para se realizar ou você está vivendo? Não, eu tenho vários sonhos para realizar ainda. Vários sonhos. Pode contar uns. Olha, eu vou falar um negócio para você. Eu preciso, em algum momento da minha vida, voltar a ter uma experiência psicodélica. Preciso. Isso aí é uma coisa que vai acontecer no seu tempo, né? Obviamente que com Aquários não faltou oportunidade já, né? Inclusive, puxando para... Eu não lembro qual, mas tem um documentário lá no Aquários que fala sobre tem isso. vários, sobre a ayahuasca, né? E tal, e sobre os cogumelos, e tudo. Eu preciso passar por isso, eu quero me aprofundar também mais enfim, no domínio da meditação. Enfim, a gente tem sempre que aprender, né? Mais coisa, né? Enfim, na verdade, eu vou te falar, o negócio todo é o plano
do pouso suave, né? Eu acho que nessa altura da minha vida eu quero só o seguinte, né? Que o pouso seja bem suave, bem macio, bem tranquilo, entendeu? Então, eu acho que é isso que mas eu teu quero. sonho, então, ele é porque é isso, né? Acho que é uma evolução também natural das pessoas que estão procurando o autoconhecimento. Sai um pouco do externo e justamente volta para o interno, porque toda essa sua Totalmente. viagem que você está falando é interna. É pra Tudo é interno, dentro. sem dúvida, sem dúvida. Eu quero muito. Mas eu estou respeitando meu tempo, né? Não quero forçar, eu Sim. tenho esse feeling, né? Que não é o momento ainda, Aham. mas ele vai chegar, eu tenho certeza disso. E vai ser ótimo, eu tenho certeza. E você sente que com a meditação, esse seu canal de escuta, de intuição, isso transformou? Pô, eu vou te contar a seguinte coisa, nos dias que eu não medito, eu fica ruim. Não fica péssimo, tá entendendo? Mas quando eu medito, o dia fica muito melhor, né? E é engraçado, né? Porque é só uma questão mesmo de acalmar o seu sistema, né? Só isso, né? Acalmar sua mente, acalmar o seu sistema. Aí fica tudo melhor, você fica melhor e aí com isso você distribui, né? Energia melhor para todo mundo que está em volta, né? E quando de repente numa sequência eu fico sem meditar, é isso aí. Aí daqui a pouco, né? O bichinho lá do mal tá sempre ali na esquina querendo só tomar posse de novo, né? Então, não, meditação é uma coisa que está incorporada. E como é na tua casa, assim, as pessoas, tipo a sua esposa, a tua filha, de boa? Não, de boa, com eu meditando, não, é. totalmente. Minha filha, Tá. já tentei fazer ela meditar 1 milhão de vezes, mas ela não tá, eu não vou forçar. Ela não aguenta, 2 minutos, pô, não aguento, não vou forçar. Mas minha mulher é totalmente ligada no tema, ela não medita, assim, com o meu rigor, mas ela busca, ela tá afim, ela busca. Ela é totalmente incentivadora, né? Aliás, minha mulher, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer uma hora... Bom, a página do Instagram, sim. de qualquer maneira, ela tem a cara da Aquarius, tá ali, né? E aí minha mulher que fez, né? Na verdade, eu conheci a Ana porque ela era uma designer, então ela fez toda a identidade visual da Downtown, que também é muito legal, e agora ela fez também da Aquarius, ela é uma super parceira e tal, né? Legal. Mas cada um no seu tempo, né? Ela Sim. tem o tempo dela, eu tenho o meu tempo, e a gente se respeita e tá tudo bem e tal. E tá tipo tudo certo. eu e meu marido, igualzinho. Você não sobe o Everest, né? Não é isso? Eu até faço, já fiz bastante coisa com ele, mas eu não sou do nível dele. Mas eu tô falando só por isso, porque perguntei a coisa da meditação, como é que é na tua casa, porque quando eu comecei a fazer essa prática mais assiduamente, que eu faço todo dia, meu marido falou, nossa, mas você mudou ainda, porque eu fui pra Índia ano passado e voltei. Eu falei, mudei, meu amor. Aí ele, mas você acorda, eu acordo mais cedo, porque se ele puder, ele tem uma atividade, geralmente a gente faz as atividades físicas de manhã. Ele tem um treino que é às 7, ele acorda às 6h30 tranquilamente. Coloca o negócio, vai 3 segundos. Eu não. Eu vou acordar 1 hora antes, vou meditar 20 minutos. Ele, mas por que você faz isso? Eu falei, porque me faz bem. É isso. Entendeu? E aí, quando a outra pessoa não entende, fica um pouco mais complexo. Mas eu acho que agora ele já está entendendo que me faz bem, então claro. ele respeita. Mas é importante quem está ao seu redor. Não precisa entender 100%, porque para você entender só fazendo, não adianta. Não vai entender. Mas tem que respeitar. É isso respeitar, mesmo. né? Até mesmo porque você não está fazendo isso numa coisa que interfere no... Sim. Peraí. Tipo assim, sou eu que tenho que acordar. É você que tem, exatamente. É o meu corpinho. Isso. Você continua dormindo, pô. Exatamente. É uma administração, mas é isso aí. Eu acho que também pelo fato de eu meditar em casa, vou falar mais para vocês, pô. Eu sou casado já há 20 anos. 4º casamento, hein? Pô, você vê como é que eu acredito na instituição, hein? Pô, caramba, hein? Eu também acredito. Mas esse bateu todos os recordes e esse é para sempre. Que bom. Com certeza, não, imagina. Eu também, tô no 3º também. Tá vendo? Então. Eu vou ficar quietinha, mas eu tô torcendo por vocês. Tô acreditando também. Não, mas olha só, eu vou falar mais para você. Eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor com ela, desde que eu comecei a meditar. Mas 100 vezes melhor. Com todos, né? Com todos que garotos. tá no seu redor. Exatamente. A voz da experiência. Pô, isso é a pura voz da experiência. Pura voz da experiência. Não, sem dúvida. Pô, enfim, a gente está há anos com um casamento super feliz, entendeu? Assim, como talvez nunca tenha tido antes.
né? Comparado com o momento que a gente está agora, né? De encontro, entendeu? Ali, de boa, né? Relaxado, né? Tranquilos e Conta tal. uma coisa aqui pro Flow do Prana. A Conta. comunicação é uma chave importante, não é? A comunicação do casal. Claro, né? Sem dúvida, né? Comunicação, tolerância, né? Né? Aceitar Respeito. o outro, Cede respeito. aqui, cede acolá. Pô, claro. Essa olhada pra cima é ótimo. Adoro! Pô. Adoro! Não, mas eu vejo, né? Sim. Os casais mais jovens e tudo, e eu digo, ai meu Deus do céu, ai, se eu pudesse passar mentoria. tudo que eu já vivi para você não cometer os mesmos erros, pelo amor de Deus, entendeu? Né? Porque é isso, você tem que criar um ambiente que você tenha prazer de estar com aquela pessoa, né? Sim. Ali, né? É aqui que eu quero estar, estou bem dentro de casa, com a minha mulher, com a minha filha, tá ótimo aqui e tal. E eu acho curioso isso, né? Enfim, minhas outras histórias de vida foram assim porque tinham que ser e tá tudo ótimo e tal. Sim, até porque você Trouxeram. aprendeu também tudo isso. Tô falando, Todo mundo, né? A famosa minha mulher tirou a sorte grande que ela tem o melhor de mim. Parabéns, Tá Ana. vendo, Bernardo? Parabéns, Ana. Eu estou dando parabéns pra Ana. Mas o finalzinho, né? Eu vou fazer esse recorte e dá pro Bernardo. Não, mas que nada. A gente vai se acalmando na vida. Enfim, tem que ser esperto, né? Tem que ser sábio, né? Saber viver, É, saber saber viver. viver, Cada saber viver. dia é um aprendizado, as experiências vão sendo, vão trazendo pra gente o saber do dia seguinte. Não aprendi isso hoje, amanhã eu não vou repetir esse negócio claro, aqui. né? Sem dúvida Né? nenhuma. Então, cada dia vai aprendendo e a gente vai juntando e vai fazendo Sem cada dúvida, dia sem melhor. dúvida. Muito Olha bem. só, a gente está na reta final. Sim. Então, não sei se Roberta quer fazer uma pergunta, se Bruno quer trazer alguma coisa que acha importante dentro Então, desse eu acho nosso que a gente tratou de bate-papo. tudo, né? Vamos até de casamento. Não, eu tô super feliz com o nosso papo aqui. Acho que ele trouxe bastante coisa interessante. E o meu convite aqui é para vocês, quem não conhece Aquários, por favor, entrem. Vocês podem, como ele falou, pelo Amazon Prime, pela própria plataforma, né, da Aquários. Quando a gente for fazer a descrição, a gente pode botar ali também o link, né? Boa, a página do Instagram. Isso. Porque lá tem um caminho para você escolher Sim. por onde assinar. Quem Isso. mora fora consegue? Não mora porque os direitos são só Brasil. Por isso que eu falei, a uma hora a gente cresce e vai para a Argentina, mas aí você tem que licenciar os direitos dos filmes para o território da Argentina, entendeu? Entendi. Mesmo na Amazon Prime. Mesmo na Amazon Prime. A Entendi. gente só tem, o sinal é só liberado para conta brasileira. Entendi. Mas em breve, de repente. Mas em breve, de repente. Tem o isso. desejo? Hã? Tem o desejo? É o que eu falei aqui, não é uma coisa que me toma absolutamente, Sim. mas assim, né, do mesmo jeito que eu quis compartilhar com as pessoas, né, os benefícios que eu tive com os filmes, por que eu não posso querer compartilhar com as pessoas de outros países? Não, né? ou até brasileiros que moram fora. Não, né? brasileiros que moram fora, exatamente isso, né? Mas aí é uma negociação, aí entra naquele Sim, outro mundo, né? Negociação, licença, direitos Tudo e bem, tal, cada parará, coisa parará. no seu tempo. Mas eu agradeço, tá? Pelo papo, adorei conhecer vocês. Também. Foi um prazer. E vocês, obviamente, espero que vocês estejam lá nos eventos da Downtown, que vão ser muitos com agora. certeza. Oba! E ó, professora de yoga, reikiana. É. Então pode me chamar para falar com o Baco Espiritual. Que legal. Muito Obrigada, tá, Bruno? bom. Eu que Obrigada. agradeço. Obrigadíssimo. Gratidão, Obrigada, gratidão. A gente se vê no próximo episódio de No Flow do Prana! Ih! Aproveitando esse finalzinho, eu quero saber se vocês têm mais alguma coisa para falar. Roberta quer trazer mais alguma coisa? Sim, eu quero trazer o nosso Retiro! Claro! que vai acontecer do dia 2 a 5 de outubro, o nosso retiro do Flow do Prana, lá no Sítio das Nuvens, em Nova Friburgo. Então, a gente queria muito que vocês participassem, são poucas vagas, mas ainda tem algumas e dá tempo de vocês fazerem as inscrições. Entra lá no nosso Instagram, Vanessa Pascali, eu sou Roberta Muricy, _HC, e lá vocês têm todas as informações, tá, pessoal? Então, Retiro, isso. Roberta falando da Ayurveda e eu trazendo Kundalini Yoga e Reiki. Isso aí. É isso, gente. Obrigada. Tchau, tchau.